Boa tarde, sexto. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última correção, o que diz respeito a PET volume 2 da semana 4, não é mesmo? Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir que vocês tivessem uma atenção especial, carinhosa, para que todas as correções que são postadas, vocês peguem o caderno, o lápis, a borracha e realmente ouçam as correções, prestem atenção nas explicações, porque às vezes vocês deixaram de fazer alguma questão e na hora que eu corrijo explicando, vocês conseguem formular uma resposta legal, ok? Porque muitos alunos estão enviando as atividades com respostas incoerentes, com respostas só para, tipo assim, a professora vai ver que eu fiz a atividade. Só que nós estamos olhando todas as respostas, nós estamos conferindo todas as respostas. Então, muitos alunos receberam as atividades de volta justamente por isso, porque responderam coisas que não tem nada a ver com o que está perguntando. E como nós estamos enviando as correções para vocês, vocês estão tendo a oportunidade de conferir realmente o que vocês estão fazendo. Porque quando retornarmos, isso é com certeza, viu, sexto ano? Quando retornarmos às nossas aulas presenciais, passaremos por avaliações diagnósticas. E quais serão as cobranças? Sobre o que nós vamos fazer as provas? Sobre a matéria do PET 1, sobre a matéria do PET 2, do PET 3 e tantos PETs que virem para que a gente possa estudar. Então, essas correções, o material de apoio postado, o seu acompanhamento no grupo é de extrema importância, porque não é possível nós, professores, atendermos individualmente cada um, senão perde o sentido do grupo, porque lá a gente posta as informações sobre aquela semana, lá nós postamos o material de apoio para que você possa estudar ao fazer as atividades, porque o PET não traz a matéria teórica, às vezes não acontece a aula sobre aquela atividade que você tem que fazer. E ainda que a aula aconteça, o tempo é muito pouco, às vezes não é suficiente para falar tudo que você precisa saber. Então, sexto ano, aproveite a oportunidade que vocês estão tendo de estudar talvez de uma maneira que exija de você um esforço maior, mas ao mesmo tempo é uma maneira mais fácil, né? Porque você pode sentar no tempo que você quiser, pegar seu caderno, agora você tem o seu livro para consultar a matéria, né, sobre aquele PET, você tem a internet para consultar também. Então aproveite, faça com carinho, faça com dedicação, com consciência, uma oportunidade que vocês estão tendo de aprender algo novo, ok? Então nós vamos corrigir a semana 4. Na semana 4, eu tornei a colocar, é importante hoje, muitos alunos podem dizer que aconteceu com eles aí no grupo, que eu precisava que me mandasse a semana X, né, alguma semana, e não conseguiam achar no caderno. Por quê? Porque estão fazendo sequencialmente uma coisa atrás da outra, mas não estão sinalizando sobre o que é aquilo, sobre, né, que dever é aquele, sobre qual parte que é. Então, vocês estão se confundindo, mandando atividade de outro professor. Então, faz o título, não custa nada. Escreve lá, plano de estudos tutorados, semana 4, a data que aconteceu a semana, objeto de conhecimento, vai lá no PET, copia. Geralmente a professora está fracionando o PET, né, por semana para facilitar para vocês saberem sobre o que é aquela aula. Vai lá, copia rapidinho, coloca a página. Aí hoje eu percebi que quem tem o PET que você está tirando do site difere das páginas do PET que eu envio para você no grupo. Por quê? Porque o que eu te envio, ele reconta as páginas, porque eu mando ele semanalmente. E o que você tira do site, ele é completo, né? Com todas as matérias, na sequência correta. Então, hoje, então você olha lá, qual é a página do PET e coloca lá.
tá? Então, para essa semana, se você tiver do site ou tem ele impresso, é de 9 a 13. Se você pegou o que eu enviei no grupo na semana, é páginas 3 e 4. Não tem problema fazer no PET, se você tem o PET impresso, se você recebeu da escola ou optou por imprimir, não tem problema. Não há necessidade, mas também não tem problema, ok? Então, eu enviei, vocês não conheceram esse grupo, né? O Mamonas Assassinas, e talvez não conheçam o Projota. Então, esse grupo ele era muito divertido. Quem teve a curiosidade de ouvir a música e de assistir a reportagem ficou sabendo um pouquinho sobre a história de vida deles. E isso te ajudou muitíssimo, com certeza, se você fez assim, a resolver as atividades dessa semana 4, ok? Então, eu vou ler a música para vocês, ainda que vocês já tenham lido. Eu dei um beijo nela e chamei para passear. A gente fomos no shopping, pra onde a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos, com um tal de gergelim. Até que tava gostoso, mas eu prefiro aipim. Esse tal Shop Sense é muito legalzinho para levar as namoradas e dar uns rolezinhos. Quem talvez não fale assim entre nós? Não é? Talvez alguém se falou, tá falando igual eu. Ou igual alguém que eu conheço. Sem dizer os nomes, não precisa. Não é mesmo? E o Projota? Em volta da fogueira. Meu sonho é ver os meus irmãos em um bom lugar. Água para beber, comida para comer, um teto para morar, pode pá. Meu sonho é ver meu povo bem e as tiazinhas do mercado enchendo seu carrinho de compras no atacado. Para ter roupa, um sofá maneiro, suco natural, progresso social, progresso pessoal dos meus manos. Porque o sofrimento é de 1000 anos. Não lutamos pros panos, lutamos por justiça. Aqui então deve ter gente que assim, né? Pulou, hein? Tá falando igualzinho. Não há o menor problema. Número 1. Analise os contextos retratados pelas letras das músicas e responda. Eu tive algumas perguntas sobre que não estavam entendendo o que era para fazer. Então, eu resolvi colocar aí o significado de contexto. Quando falo em contexto, o que está querendo dizer? Nesse caso desses textos aí em forma de música, na situação descrita em cima, no cenário que ao ler a música você pôde imaginar, porque você tem que considerar todas as palavras e ao ler, imaginar a cena. Nesse enquadramento, nesse âmbito, nessa conjuntura, nessa circunstância, nesse quadro que está aí descrito, nesse universo. Então, contexto quer dizer isso. Então, ele perguntou que situações descrevem. Quando eu leio a música Shop Sense e Em Volta da Fogueira, quando eu leio, eu imaginei o lugar. Eu imaginei uma situação, melhor dizer. Qual foi essa situação? Então, no primeiro contexto, ou seja, na primeira música, há uma apresentação do modo de vida de uma determinada classe social. Aqui ele conta a história de algumas pessoas que vão a esse lugar, que têm, a chance de ir a esse lugar. Nele percebe-se que há descrição de como as pessoas se relacionam de acordo com o aspecto econômico característico dessa classe mais elevada. Então, para esse lugar, existe um certo tipo de grupo de pessoas que podem ir, que conseguem ir, que chegam lá. Por exemplo, nós. Nós não conseguimos ir ao shopping, aqui em Lafayette não tem. Mas nós, algum de vocês pode muito bem, nós podemos muito bem sair daqui e ir ao shopping em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, em Ipatinga, em tantos lugares que vocês devem ter parentes. Mas para isso, as pessoas entende-se, a sociedade dita uma regra que ir ao shopping é para um povo que tem condição econômica mais elevada. Por quê? Porque lá as coisas são mais caras às vezes,
né? As pessoas vão a esse lugar vestidas de uma determinada maneira, mas isso é o que a sociedade, é como se a sociedade tivesse colocado ir ao shopping numa forma, né? E dito que deve ser assim, ok? No segundo contexto, ou seja, na segunda música, é apresentado um sonho, onde deseja-se que pessoas com aspectos sociais característicos de uma classe social menos favorecida alcancem o progresso. Então, quando a gente lê, a gente percebe que o músico, que quem escreveu a música, ele tem alguns desejos. Assim, ambos contextos apresentam aspectos sociais presentes na sociedade, onde uma classe é mais favorecida e outra menos. Aqui, né, não ofendendo ninguém, aqui nós podemos dizer para quem tem mais dinheiro, para quem tem menos dinheiro, não é? Ou para quem tem a possibilidade maior de ir ao shopping e a possibilidade menor. Sendo que a primeira é privilegiada por não precisar lutar. Ok? B. Em que local as cenas acontecem? Na primeira música, a cena acontece no shopping. E na segunda, o título da música nos diz: Em Volta da Fogueira. C. Quem são os personagens das cenas? Como vivem? Ali não tem ninguém, nenhuma pessoa desconhecida. São pessoas comuns, nós, público em geral, as pessoas em geral, mas que vivem de modos diferentes. Mas ali nós percebemos uma realidade de vida diferente, de acordo com os aspectos sociais de suas classes. Ok? Então, ali a gente percebe claramente que na música 1, Shopping Center, é para um determinado público. São determinadas pessoas que vivem daquela forma. E na música 2, outro público. Que mensagens as canções transmitem a respeito das diferenças sociais existentes em nosso país? Nós sabemos que o nosso país é enorme, né? É imenso, e que as variedades são assim, infinitas. Vocês estudaram ao longo do PET 2 e puderam perceber um pouquinho o quanto o nosso país é rico, né? O quanto o nosso país tem uma cultura linda, bela, o quanto nossa língua é linda, não é mesmo? E aí nós podemos perceber, mesmo com as palavras escritas da maneira que estão escritas, existe em cada uma das músicas, dos textos, uma mensagem importante. Então, uma resposta possível seria que algumas classes sociais podem ser mais favorecidas do que outras, pois o aspecto econômico de determinado grupo social pode interferir de forma clara no modo de vida das pessoas. Nós sabemos que existem situações que o dinheiro facilita, não é? Além disso, o meio pode influenciar não só o modo de vida, mas também os sonhos e desejos. Mas isso também não nos impede de saber que, estejamos nós onde for, nós podemos realizar os nossos sonhos, sejam eles pequenos ou grandes, porque o sonho é de cada um, então cada um consegue mensurar, medir o sonho. Ok? 2. Letra A. Preencha os espaços vazios com palavras e expressões mais comuns da língua escrita. Então, era para você pegar a música do Projota Em Volta da Fogueira e os espaços que estavam em brancos era para você corrigir, né? Porque é para você colocar de acordo com a língua escrita. Aqui está escrito dessa maneira por causa da licença poética, que eu já disse em outras correções, que o artista tem para compor a música. Então, meu sonho é ver os meus irmãos, né? Meus irmãos, em um bom lugar. Água para beber, comida para comer, um teto para morar. Pode crer, ok?
Você pode falar do jeito que está escrito na música, não tem problema não. Mas escrever tem que ter uma certa regra. Meu sonho é ver meu povo bem e as senhoras do mercado enchendo seu carrinho de compras no atacado. Para ter roupa, um sofá bom, suco natural, progresso social, progresso pessoal para meus irmãos, porque o sofrimento é de muito tempo. Não lutamos por paliativos, lutamos por justiça, ok? Então, aqui no não lutamos por paliativos, você pode entender que a gente não luta por algo que não tem durabilidade, né? Paliativo é uma coisa que é temporária, ok? Qual foi o impacto da mudança das palavras na letra da música? Aí, quando você leu a música do jeito que estava escrito e corrigiu, né, de acordo com a norma culta padrão, o que você percebeu? A cadência permaneceu a mesma? Eu até pesquisei o que era cadência, porque às vezes alguém não conseguiu responder, porque nem sabe o que é cadência. Cadência é uma sequência de acordes que produz um efeito harmônico característico. Faltou o A aí, tá vendo? Então, vejam só. Às vezes o artista compõe a música dessa maneira, porque quando ele vai tocar para criar a melodia, ele precisa da palavra escrita daquela maneira. Isso aqui é cadência, né? É dar ritmo à música, dar um ritmo legal, um ritmo que gruda na nossa cabeça e a gente canta, tá? Então, quando a gente mudou, ela causa um impacto na cadência da música, né? Ela causa, assim, é mais fácil a gente falar meus irmãos do que falar meus irmãos, né? A pronúncia demora muito mais. Então, a mudança de palavras causa um impacto, sim, na cadência da música. Os sentidos que o autor quis atribuir continuam os mesmos, só que mesmo na harmonia da música, né? No gingado da música, na melodia, mesmo o gingado, a melodia da música, sofrer mudanças, né? Você acha que o que o autor quis dizer, né? O que o compositor quis dizer, o que o artista quis cantar, mudou? Não, continuam os mesmos. Os sentidos construídos pelo autor continuaram os mesmos, apesar da mudança das palavras, né? A intenção, o objetivo, a mensagem que ele quis passar não foi por causa da correção que ela mudou. Reescreva as expressões usando a linguagem formal. Então, até aqui você viu uma linguagem informal, ou seja, uma linguagem que pode ser falada a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Da maneira que você achar bom, não tem problema. Só que agora você precisa entender que isso é o registro informal. Nós vimos lá nas nossas aulas presenciais, no inicinho que nós começamos. Tem no seu caderno anotado. E agora, ele pede para a gente escrever na linguagem formal, ou seja, de acordo com a norma culta, tudo certinho, né? Do jeito que tem que ser escrito. Eu dei um beijo nela. Eu posso falar? Posso. Só que eu não posso escrever. Como eu escreveria certo? Eu a beijei. A gente fomos no shopping. A gente não fomos em lugar nenhum. Nós fomos ao shopping. Ô, professora, mas eu quero manter a gente. Então tá, então você vai colocar a gente foi ao shopping. Porque ninguém vai no. No é como se eu entrasse na parede. Eu já expliquei isso pra vocês. Não é? Dá uns rolezinhos. Isso daí é a linguagem dos adolescentes, dessa geração aí. Só que dá uns rolezinhos, a gente pode falar com os nossos colegas, amigos, né? Com os nossos companheiros, mas nós não podemos escrever isso. Nós podemos escrever, dar uns rolezinhos, a mesma coisa de que fomos passear. Releia as letras das músicas da atividade 1 e responda. Por que os autores escolheram formas da língua que são típicas, ou seja, são mais comuns da fala e não da escrita para compor suas letras? Aqui você vai se lembrar da semana 3, quando foi feita essa pergunta também, no que diz respeito à leitura da música do Luiz Gonzaga. E lá eu expliquei, e aqui é a mesma explicação.
Os autores escolheram as formas da língua que são típicas da fala para chamar a atenção do seu público-alvo. Lembra que eu disse isso? Que todo texto, toda música, ele tem uma intenção. Ele é escrito por um determinado grupo de pessoas. E se ele é escrito por um determinado grupo de pessoas, é porque ele quer alcançar aquele grupo, ele quer que aquele grupo entenda a mensagem, pois provavelmente elas fazem parte do cotidiano deles. Além disso, a escolha pode visar impactar as camadas sociais, chamando atenção para as variações linguísticas que representam as diferenças sociais. Então, aqui também ele quis mostrar que a maneira como se escreve ou como se fala está associada à questão social, né? Entende-se que você que vai à escola, que estuda, você deve falar corretamente e escrever corretamente. Você está tendo a oportunidade de aprender. Mas existem aqueles que não vão à escola, que não tiveram essa oportunidade. Então, há uma diferença. Isso causa diferença entre as pessoas. E, por fim, leia a frase abaixo. Como brasileiros, devemos ser poliglotas em nossa própria língua. A partir da leitura das letras das músicas e das descobertas que fez, como você interpreta essa frase? Eu até coloquei para vocês, lá na semana 1, se não me engano, um material de apoio que fala ser poliglota da própria língua. O que é ser poliglota? Poliglota é aquele que fala mais de uma língua. Poli é mais de um. São muitas, várias. Então, como brasileiros, devemos falar de várias maneiras a nossa própria língua. Porque se nós sairmos de Minas e formos ao Nordeste, ao Sul, nos 4 cantos do nosso país, nós vamos ter que entender, nós vamos ter que conseguir sobreviver nesses lugares, ainda que as diferenças existam. Então, nós precisamos conhecer. Como nós vamos conhecer? Estudando, igual nós estamos. Quantas coisas vocês já aprenderam? Né? Quantas palavras diferentes vocês já aprenderam? Né? Quantos significados diferentes vocês já aprenderam de uma só palavra? Né? A bergamota, o aipim, o cacetinho, né? O encoca, o apiá, né? Esturdia. Tudo isso eu falei nas correções anteriores. E vocês precisam, e vocês só conseguem perceber isso, essas diferenças, e serem, né, detentores de todo esse vocabulário estudando, igual vocês estão fazendo. Então, uma resposta possível para essa pergunta seria: o entendimento das variações linguísticas brasileiras deve ser dominado por seus falantes. Ou seja, nós devemos saber que, mesmo pertinho de nós, às vezes dentro da nossa própria família, uma palavra vai ter as pessoas vão falar de várias maneiras, ok? Então, sexto-ano, finalizamos aqui as correções do PET volume 2 e assim também as atividades. Eu quero novamente parabenizar aqueles que conseguiram concluir o PET 2 e dizer para os que ainda não conseguiram que eu estou aqui para te ajudar, ainda dá tempo. Vamos juntos, uma coisa de cada vez e a gente vai vencer. O PET 1, o PET 2 e tantos PETs quantos nos forem propostos. Eu estou aqui e vocês podem vir comigo que nós juntos chegaremos lá, ok? Fiquem bem, fiquem em casa, um beijo no coração. Valeu muito!